The Broadcast is Live. Começou, nós estamos ao vivo, estamos aqui comemorando o 7 de setembro, essa data histórica, essa data importante para a nossa nação brasileira. E nós estamos aqui para refletir algumas coisas sobre essa data, 7 de setembro. É uma data extremamente importante para todos nós que somos brasileiros, uma data de reafirmação da nossa pátria, da nossa terra. Porém, nós precisamos refletir sobre algumas questões que aconteceram nessa época, no dia 7 de setembro de 1822, praticamente 192 anos. Nós vamos fazer no 2022 200 anos da nossa independência, mas nós precisamos refletir o que foi que aconteceu naquele dia, o que antecipou a declaração da nossa independência, e também ver se essa independência ela é real, na prática ela acontece, não acontece. Então, esse é um pouco do objetivo da nossa classe com Jesus hoje. A nossa classe com Jesus é uma aula hoje extra, e a gente pede às pessoas que estão nos assistindo para ajudar a compartilhar, ajudar a comentar, ajudar a curtir, porque é importante refletirmos sobre esse momento histórico. Dia 7 de setembro de 1822 foi declarada a nossa independência de Portugal. Então, nós convidamos aqui para conversar sobre isso o professor José Luiz, que vai explicar um pouco, falar para nós sobre essa data, como é que ele vê o 7 de setembro. O tema da nossa live hoje é independência ou morte. Nós vamos conversar se realmente houve essa independência mesmo dessas nações, das potências que dominavam o mundo e que hoje dominam o mundo, se houve realmente essa independência ou não, se nós somos neocolônia ou não. Então, nós estamos aqui com o professor José Luiz, estamos aqui com uma líder comunitária que sente no dia a dia o que é ser brasileiro, o que é ser brasileira no dia a dia, na concretude do dia a dia, ter que ralar, sair de casa cedo para ganhar o pão enquanto brasileiro e fazer a família se manter nessa pátria, nessa terra. E estamos aqui com uma outra liderança comunitária também, que é o Renato Dias Carismático, que é uma pessoa também que eu gosto, admiro, e que vai também ajudar a gente a refletir um pouco. Ele é metalúrgico, ele vai falar sobre essa nossa independência, sobre essa nossa pátria. E se é possível a gente crescer, virar potência, o que todo país quer é virar potência no mundo, dominar o mundo, qualquer país tem esse desejo. Se nós um dia, enquanto Brasil, enquanto essa pátria grande, gigante, é possível acontecer isso, então é um pouco isso que nós vamos refletir aqui hoje, nessa data comemorativa do dia 7 de setembro. Mas antes disso, eu queria que esses companheiros que estão nessa live conosco para participar desse debate se apresentassem. Eu queria aqui já chamar o companheiro Zé Luiz para se apresentar. Ô Zé, quem que é o professor José Luiz? Apresenta aí para nós, professor. Bom dia para todo mundo. Eu quero agradecer ao Jesus, ao Renato, à dona Alcira, esse momento que a gente está vivendo aqui agora de troca de experiência. O professor Zé Luiz, eu costumo dizer que o Zé Luiz vem antes do professor. O professor foi a consequência da minha vida. O Zé Luiz, sou morador. Eu morei mais da metade da minha vida no bairro Marimbá. Eu sou filho de um pai analfabeto, de uma mãe analfabeta, filho de 7 irmãos que não tiveram condições de ir para a escola. Muito cedo tive que trabalhar. Comecei a minha vida trabalhando na roça, depois trabalhei um tempo na Missão Ramacrista, depois eu entrei efetivamente na escola, e a primeira escola que eu trabalhei foi a Escola Estadual Nascimento Nunes Leal, no bairro Marimbá. E ali eu vim fazendo toda essa trajetória de luta, de militância, dentro do movimento sindical, dentro do movimento negro, dentro das pastorais que tem na cidade de Betim, junto com a juventude,
junto com os movimentos por moradia, por terra, nessa cidade. Sempre no princípio calcado, no princípio da justiça, entendendo que a fé ela tem que estar a serviço do bem comum e do bem-estar das pessoas. Hoje eu estou na direção do Sindiúti, da subsede Betim, do Sindiúti estadual, afastado e colocando meu nome para a disputa como pré-candidato a vereador. Fui presidente do Conselho Municipal de Educação e estou em diversos movimentos na cidade de Betim. E o mais importante, eu quero dizer, eu moro nessa cidade, eu vivo essa cidade, eu ando de ônibus nessa cidade, eu vou ao supermercado nessa cidade, eu transito nessa cidade. Então, eu não falo de uma cidade que eu não conheço, eu falo de uma cidade que eu vejo os seus desafios dia a dia e as suas necessidades todos os dias. Esse é o Zé Luiz. É o pai do Luiz Fernando, do Luiz Otávio, companheiro da Janaína, e vivendo a vida e a cada dia dando pela sobrevivência. Maravilha, Zé, bacana. Ô, Zé, você tem uma história bonita, senhor. Puxa vida, não sabia de certos elementos da sua história aí. Puxa vida, família sofrida, velho, loucura. Puxa vida. Agora nós vamos ouvir o companheiro Renato. Renato é um companheiro também que eu respeito, gosto, por isso que eu o convidei aqui para essa live, para essa classe com GES. Renato, se apresenta aí para nós, Renato. Renato, se apresenta aí para nós, Renato. GES, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Muito feliz em participar aí com o nosso companheiro Zé Luiz, a nossa companheira Alzira, né, uma mulher guerreira. Bom, eu sou Renato Dias, né, casado, pai de 3 filhos, né, a Camila, a Letícia e o Pedro. Sou metalúrgico, casado com a Ana, né? Não posso esquecer, não, senão ela briga comigo depois. Metalúrgico, e a liderança que está chegando aí para poder somar, né? Para ver se a gente consegue mudar um rumo aí um pouco dessa política que a gente está vivendo aí, um momento bem conturbado, né? Então a gente está aí à disposição para poder contribuir o máximo possível aí. Lembrando que também sou pai de filho de uma doméstica e Renato. Beleza. Renato, eu acho que a ligação do Renato caiu. Então vamos passar para a dona Alzira. Dona Alzira, a senhora com a palavra. Se apresenta para nós, dona Alzira. Desculpa chamar você de dona, viu, Alzira? Pode falar, dona. Sou uma dona Alzira mesmo. Mas um bom dia, né? Para vocês. E quero agradecer também esse momento de estar, né, conseguindo estar junto fazendo um trabalho em conjunto mesmo. Isso é muito importante, um trabalho coletivo em todas as áreas, né? E não é numa pré-campanha de colegas, né, que a gente poderia ficar individualizados. Então, isso é muito importante. Sou Alzira, né, moro aqui no bairro Bandeirinha já há 23 anos, também, né, sou casada, tenho 2 filhas, e venho também de uma luta com o Partido dos Trabalhadores, uma luta de organização dos movimentos populares, em outra cidade, né, onde eu sempre, desde a juventude, junto à Pastoral da Juventude. A minha imagem está fechada aqui. Aí ela está fechada? Tá não, dona Alzira. Ô, gente, nós estamos com uma audiência bacana, nós estamos com uma audiência boa. Nós queríamos agora passar diretamente para o nosso assunto. Queria muito agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Queria pedir às pessoas para ajudar a compartilhar esse vídeo. Basta dar um toquezinho, compartilha. Você vai estar ajudando a fazer um debate sobre essa nossa independência, sobre como é que isso se deu, como é que isso está acontecendo. Então,
Quem está no YouTube também, ajude, dê um clique no YouTube, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aí para contribuir com uma sociedade mais civilizada, mais educada. Portanto, queria aqui agradecer as pessoas que estão atentas. Já vi a Andréia aí do Sindiúti, que deu um ok para a gente. Um abraço, viu, André? Você está acompanhando a gente aí também. Então é isso. Vamos direto ao assunto. Eu queria perguntar para o Zé Luiz. Vamos começar com o Zé. Ô Zé, nós estamos hoje comemorando o 7 de setembro. O 7 de setembro é uma data que aconteceu há 192 anos atrás, 1822. E nessa época, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aconteceu que nessa época Portugal estava praticamente quase virando colônia de novo de Napoleão, da França. Tinha duas potências mundiais disputando o mundo, que era a França e a Inglaterra, e o Napoleão na França praticamente quase que dominando Portugal, a Península Ibérica, e na realidade, nessa época, Portugal já tinha colonizado o Brasil. O que aconteceu? Aconteceu que o Dom Pedro I, que era o filho de Dom João VI, que tinha voltado para Portugal, Dom Pedro I falou o seguinte, e estava tendo uma onda de libertação, de descolonização, e o Pedro I falou: o quê? Eu vou fazer desse país o meu reinado. Na realidade é isso, quero um país só para mim. E se declarou como se rei, praticamente imperador do nosso país, do nosso Brasil. Ou seja, só passou de pai para filho, né? Passou o império que estava nas mãos de Dom João VI para o seu filho, Dom Pedro I. Depois o Dom Pedro I passou para o seu outro filho, Dom Pedro II, e nesse momento é que se declara a independência. Então, a contra-discussão sobre a questão da independência é de que o Pedro I declarou a independência de Portugal só para dizer que tinha um país para chamar de seu. E eu queria perguntar aqui, começar com a Dona Alzira. Dona Alzira, a senhora acha que realmente o Brasil hoje é um país independente ou mudou apenas de mãos? Antes nós estávamos nas mãos dos portugueses, depois passamos, porque o Dom Pedro I, assumindo, passou a obedecer mais à Inglaterra, que a Inglaterra era a potência que se colocava na época. Depois da Inglaterra, veio os Estados Unidos, que se colocou como praticamente dominando aqui a nossa América Latina. A senhora acha que houve realmente uma independência do nosso país ou simplesmente as elites trocaram de mãos? As elites trocaram de mãos e o povo não, porque o povo não participou da independência do país. O povo não participou desse processo político que aconteceu. O que a senhora acha hoje, concretamente, a senhora como dona de casa? Como é que a senhora vê a riqueza que esse país tem, a potência que esse país tem? Como é que isso se reflete no dia a dia da senhora? A senhora se sente forte numa nação que pode chamar essa nação da senhora? Olha, realmente, a gente fala assim, esse assunto da palavra Brasil independente, sabemos que atualmente não somos independentes. Foi dado um grupo de independência, mas o Brasil ainda continua sendo praticamente... Quando eu comecei os meus trabalhos, minha vida política, a gente trabalhava conscientização das pessoas assim, o Brasil depende do FMI, nós éramos dominados pelos Estados Unidos. Chamávamos o nosso Brasil, na época da minha juventude, de quintal dos Estados Unidos. Vocês lembram dessa frase que chamava-se Brasil é quintal dos Estados Unidos? E tudo que não prestava lá vinha para cá. E a gente tinha uma dívida histórica enorme, que dominava, que chegamos a ter hiperinflação no país. E aí, nesse período, é que eu comecei a ver a situação e trabalhar uma consciência política em mim mesmo e depois conseguir trabalhar isso nas outras pessoas. Hoje, não podemos dizer que estamos independentes. Nós temos um país rico, sim,
mas que tem um pequeno número de pessoas, de grupo, um pequeno grupo que detém a maior parte da riqueza. Toda a riqueza, todo o potencial do país está na mão de pequeno grupo. E esse pequeno grupo é que vai criando ondas de dominação sobre a maioria. E nesse momento, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, com o desgoverno que nós temos no país, além de termos essa condição de aumentar a pobreza, criar pobres, nós falamos assim, as pessoas estão empobrecendo mais novamente. Nós temos um incentivo muito grande de violência. Temos muito grande. Sim. Que leva Sim. quase ao extermínio mesmo de classes trabalhadoras, de lideranças, de todo aquele que quer levantar a voz para que realmente tenhamos uma independência no país. Perfeito. Não reflete diretamente na vida, sim. Nós temos famílias que têm estabelecido uma classe dominante, uma elite racista, machista, que manipula. E, infelizmente, machista e que vai trazendo na mente das pessoas de que as pessoas é igual a eles. E, às vezes, as pessoas pensam que é. E a gente tem que lutar agora para essa independência, nos independer mesmo dessas forças genocidas, que a gente pode dizer. Um governo que leva ao extermínio mesmo da classe pobre, dos índios, dos pequenos proprietários. Então, a gente precisa, lá nos nossos trabalhos há tempo, nós trabalhávamos a independência do trabalhador rural apenas do fazendeiro, do coronel mais próximo da sua terra. Perfeito. Hoje não, hoje nós temos todo um grupo da elite, de políticos, de dominadores, que estão aí incentivando o incêndio, incentivando a destruição da mata, da água, e isso vai diretamente na vida de cada família. Perfeito, Alzira, perfeito. Família, com essa luta, a busca deles de privatizar a água, por exemplo, agora. É algo que vai afetar diretamente a vida, e principalmente dos mais pobres. E esses, sim, não vão poder comprar água mineral e pôr dentro de casa, não. Né? Então, eu vejo que a gente precisa lutar agora, realmente, o título dessa live nossa de independência ou morte, é o que nós temos que lutar agora de novo. Esse grito agora tem que ser nosso. Ou a gente se independe mesmo desse tipo de política, desse tipo de políticas que existem, ou é a morte mesmo. Não é a morte só por Covid, não por fome. Bacana, Alzira, bacana. Muito legal. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Zé Luiz. Ô Zé, sabe-se que quando o Pedro I declarou a independência, ele teve que pagar uma dívida para Portugal. Ele pagou uma dívida, não, ele teve que enviar um dinheiro para Portugal. Foram 4 milhões de libras para poder declarar a independência. Olha para você ver. Ou seja, isso não é declaração de independência. E para ele passar esse dinheiro para Portugal, ele tomou esse dinheiro emprestado da Inglaterra. Foi a nossa primeira dívida externa. Foi essa dívida externa quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Fez uma dívida com a Inglaterra para passar um dinheiro para Portugal, para a sua família em Portugal. 4 milhões de libras. Isso começou a dívida externa do Brasil. Ou seja, essa independência que se tanto comemora, independência de quê? Ou seja, você acha que começou mesmo a independência ou a nossa dependência mesmo dessas grandes potências internacionais? E aí eu queria complementar, Zé. É possível a gente ser potência mundial, como a Rússia é, como a China é, como os Estados Unidos é, um país tão potente, com um território enorme, e a gente nessa neocolonização. Você acha, Zé, que é possível um dia a gente sonhar
que esse país vai ser potência, que esse povo vai ser rico, vai ter saúde, vai ter educação, vai dominar, o povo brasileiro vai dominar o Brasil? Ó, eu primeiro queria começar essa conversa, esse bate-papo, essa troca de ideias, dizendo que você só explica, o presente não pode ser explicado sem você ir ao passado. A primeira questão é a seguinte: nós somos um país que ele foi invadido pelos portugueses no projeto colonial de busca de riqueza. Nossos povos primitivos, os índios, foram destruídos. Os negros e as negras foram trazidas à condição de escravos para construir a riqueza deste país. Recebemos aqui a elite portuguesa que aqui chegou e criou, Gesso, o que eu chamo esse aparato burocrático que a gente tem de corrupção hoje. Ele nasce ali, quando chega a coroa portuguesa aqui no Brasil, com toda aquela corte de gente que não tinha o que fazer, e são encaixadas pelo processo em toda a colônia, e que eles aqui criam um grande império de grandes latifundiários, proprietários de terra, e que, no processo da independência, há apenas uma acomodação de poder, eles permanecem no poder, têm a independência, 2 anos depois eles fazem a nossa primeira Constituição, uma Constituição preconceituosa, racista, misógina, desigual, que só os ricos poderiam votar, que culmina com a nossa República, 15 de novembro de 1889, que, na verdade, são os mesmos grupos que permanecem desde a época do Império. Eles dominam o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo em todo o nosso país. As pessoas que hoje, o grande conjunto das pessoas que mandam nesse país são oriundos dessa herança escravocrata, colonial, que vai passando de dinastia o poder e vai administrando esse país. E nesse caminho, somente haverá mudança quando a classe trabalhadora, quando os movimentos sociais, quando o povo organizado entender que é necessário ocupar esses lugares para modificar o status quo da nossa sociedade e as nossas leis que são postas e são justas para a população. Porque eu acredito, sim, que nós seremos uma grande nação, um grande povo com possibilidade de crescimento quando educação, quando cultura, quando saúde, quando políticas públicas forem de fato direito para todos e não para um pequeno conjunto que domine este país. Se você pegar hoje, fazer um histórico dos deputados que ocupam o Congresso, você vai observar que nos últimos 100 anos eles pertencem à dinastia. Se você pegar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, você vai observar que são grupos oriundos daquele processo, que nasceu ali quando os portugueses aqui chegaram. Então, não há lugar para mulher, não há lugar para negro, para a população LGBT, para lideranças comunitárias. E esse é o nosso desafio nesse momento. Esse é o desafio que nós temos aqui. A gente está aqui com o Renato, com a dona Alzira, está com você, está comigo e com outros companheiros, de entenderem coletivamente. Não são lutas individuais, porque a elite brasileira ela é unida. Ela é unida quando teve a reforma da Previdência agora, ela vai ser unida na reforma administrativa, ela foi unida na precarização das leis trabalhistas, ela é unida quando você sucateia saúde e educação, porque eles têm um projeto de poder que ele é pessoal, ele não é para o conjunto da nação. E isso é muito sério o que está acontecendo nesse país. Então, o ato de Dom Pedro II levantar ali as margens do Rio Ipiranga, independência ou morte, aquilo foi apenas um proforme, porque não houve mudança estrutural nesse país. O grande desafio que aconteceu conosco
O grande desafio que a gente tem é que o nosso processo de independência, a nossa república, ela não se preocupou em políticas públicas para os mais pobres, para negros, para indígenas, para a classe trabalhadora. Ao contrário, você aumentou esse fosso social que cada dia aumenta mais. E não existe país que queira crescer, que queira desenvolver, que não entenda que eu preciso fazer políticas públicas que atenda aqueles que não têm nada para poder você gerar equilíbrio. E equilíbrio se faz a partir de governos, de governantes, de parlamentares comprometidos com a causa do povo. E é o que nós não estamos tendo nesse momento. Isso é gravíssimo, Jesus. É gravíssimo. É gravíssimo. Eu vou concluir. É gravíssimo você pegar e você observar o caso da cidade de Betim, uma das cidades mais violentas da região metropolitana, uma cidade que tem um orçamento esse ano orçado em 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais, e que as políticas públicas, ela não chega para quem precisa. Ela não chega para quem precisa porque os governantes e o conjunto de quem está no parlamento, no poder, não entende que quando eu faço essas políticas chegar nesses lugares, eu estou dando vida digna, eu estou melhorando a vida da população, eu estou combatendo a violência, eu estou gerando cidadania. Então, independência do ponto de vista real, nós estamos, assim, muito longe. E aí tem uma questão, para me concluir, que é o que eu acho mais triste. Eles estão tentando roubar de nós a nossa identidade enquanto povo, estão tentando roubar a nossa bandeira, que é o mais sério que eles estão fazendo. Isso mesmo, perfeito, Zé. Essa última fala sua, toda a fala foi legal, sintetizou bem. Eu queria agora perguntar ao Renato Dias. Ô, Renato, nessa história de lutas do povo brasileiro para sobreviver, tem-se um comentário de que o povo brasileiro é um povo pacífico, um povo hospitaleiro, um povo que aceita as coisas tranquilamente, as elites dominam e o povo fica quieto. E na história nossa, Renato, a gente vai vendo a história, teve momentos de muito conflito, onde as bases, o povo de baixo, o povo pobre, o povo negro, reagiu às lideranças, às elites que governavam e que continuam governando esse Brasil. Reagiram fortemente. Eu estava vendo, por exemplo, aqui, nós tivemos o movimento da cabanagem no Pará. Vocês sabiam que a cabanagem é um movimento de baixo para cima, onde o povo saiu na rua e lutou anos? A cabanagem durou de 1835 até 1840, 5 anos o povo do Pará na rua lutando contra as elites. E esse povo, você sabia que morreu 30% da população do Pará lutando contra as elites no Pará? Pois é, a cabanagem foi isso. O povo não é tão pacífico assim como as elites se acham, não. Tem outra luta, Renato, que é o pessoal da balaiada no Maranhão. Balaiada é o quê? Aconteceu no Maranhão, onde 50% da população do Maranhão é negra, onde tinha maior concentração de canaviais, de exploração dos senhores de engenho com a cana, portanto, onde houve maior concentração de negros escravos vindo da África, e esses negros resolveram reagir. Esses negros formaram a balaiada. A balaiada também foi outro movimento forte, que durou de 1838 até 1841. Ou seja, 3 anos de luta do povo negro lutando contra as elites do Maranhão. E também tem outro movimento, o movimento da Sabinada. A Sabinada aconteceu na Bahia, no período de 1837 até 1838. É outro movimento onde os negros, o Zé Luiz, os negros malê, né, Zé? A revolta dos malês. A revolta dos malês na Bahia, que foi a Sabinada. Teve no sul do Brasil também os farrapos, né? A Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, que aí já tinha alguns elementos das elites também participando dessas lutas, mas foram lutas sangrentas, lutas onde as pessoas deram a vida para ver se libertava esse país.
para ver se esse país ficasse efetivamente na mão do seu povo, e não na mão dessa elite branca escravocrata que já dura aí 500 anos. Como é que você vê essa história, Renato? Você acha que um dia o povo brasileiro vai ser liberto realmente e o povo brasileiro vai dominar as riquezas que esse país tem? Ô, Gés, primeiro, assim, a gente sabe que a história recente, quando o pobre brasileiro foi envolvido em políticas reais, né, o povo brasileiro teve voz, né? Então, o que a gente espera e que a gente luta é por dias melhores, né? Hoje em dia, a gente está passando uma dificuldade muito grande de liberdade. O próprio Zé Luiz aí citou Betim. Betim é uma das cidades que mais morrem jovens negros, né? E assim, são situações que, às vezes, são faltas de políticas públicas, né? A maior quantidade de presos são negros, são pobres, né? Então, o que a elite vem fazendo com o nosso Brasil? Porque eles vieram desde do descobrimento do Brasil, né, governando o país, e, infelizmente, nós não tivemos a gente não teve nenhum avanço quanto à maioria pobre nesse país, né? Então, assim, os nossos dias de lutas, a gente espera que a população pobre nesse país, né, venha a ter estudo, tenha preparação, né, porque lá na frente a gente vai poder ter resultado sobre isso. Mas nós temos que levantar a nossa voz. Perfeito, Renato, perfeito. Dona Alzira, eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora. Dona Alzira, é o seguinte, não sei se a senhora assistiu um filme chamado Bacurau. Quem não assistiu, brasileiro que não assistiu esse filme, está perdendo, está perdendo. Esse filme é de uma riqueza, Bacurau que chama. Então, quem não assistiu, procure assistir, gente. Esse filme é fantástico. Esse filme mostra a nossa identidade, sabe? Como é que nós... quem que somos nós, brasileiros, e o que nós temos que fazer. E aí esse filme fala o quê? Esse filme retrata uma cidade no interior do Nordeste, uma cidade, o autor do filme cria essa cidade imaginária, e essa cidade é uma cidade que é a cidade onde retrata a história do Brasil como se o Brasil fosse um país de conciliação. Conciliação. É o pobre sempre com medo do rico, e o pobre também sempre subserviente, o pobre, as camadas sociais sempre fazendo acordos com as elites, com medo das elites. Ou seja, é o Brasil da conciliação. É o Brasil da paz, né? O Brasil da paz, né? Esse país pacífico, maravilhoso. É aquele Brasil onde os pobres cedem tudo, você só entra com a cara, não é assim? Não, eles entram com a cara e você entra com o resto. Né? Então, esse Brasil da paz, da exploração, mas tudo bacana, todo mundo vivendo tranquilamente. Ou seja, o Brasil da conciliação. Esse filme retrata esse Brasil da conciliação. E aí, esse filme termina o filme, o povo dizendo: chega de conciliação, chega de você ceder tanto e não levar nada, chega de você trabalhar. Eu falo com meu pai e minha família, velho. O meu pai trabalhava igual um louco, trabalhando para colocar comida dentro de casa. Chegava no final do mês, estava devendo ainda. Estava devendo a venda, estava devendo onde comprava o querosene, estava devendo onde comprava o arroz. E eu via meu pai naquela luta, trabalhando igual um doido, um cara honesto, ralando. E assim a vida do povo brasileiro. Trabalha e está sempre devendo. Não consegue crescer, não consegue dar uma boa educação para os filhos, não consegue passear, não consegue fazer uma vida decente, ter as coisas que esse mundo oferece. Então, esse filme retrata, gente, justamente essa... Chega de conciliação, chega dessa coisa, dessa paz falsa, essa falsa paz que não existe, né, porque, no fundo, está tendo a exploração e as pessoas só tirando o sangue e o suor das pessoas. Dona Alzira, a senhora acha que algum dia o povo brasileiro vai perder esse lado só de conciliar e só perder? Quando é que o povo brasileiro vai reagir, Dona Alzira? A senhora acha que o povo brasileiro
tem condições de reagir e fazer essa paz, esse país gigante ser dos brasileiros? Claro que vai, né, Jesus? Claro que nós temos que ter essa esperança, essa certeza que nós, povo brasileiro, vamos reagir a tudo isso. É impossível continuar desse jeito. Acho que a gente vê, você fala da história no filme Bacurau, mas a gente vê essa história na vida das pessoas mesmo. Nós tivemos um tempo antes dos governos do Lula e Dilma, onde o povo era muito todo dominado e chegou a dizer não tem jeito. Era assim que era a expressão quando a gente ia falar com as pessoas. Não, é bobagem fazer isso, nós não tem mais jeito, porque minha filha trabalha na casa do patrão, a mulher trabalha lá na casa do filho do patrão, eu estou aqui na roça trabalhando para ele, então toda a família trabalha para um chefe só. E esse é o que manda e que domina. Era a resposta que dava para a gente. E a gente falava, não, é preciso se organizar, é preciso saber que nós é que fazemos a riqueza. Não é as máquinas, não é os donos da máquina, não é os donos da fábrica que gera a riqueza. É quem trabalha que faz a riqueza. Então, é preciso, temos que ter essa certeza que somos capazes de ver esse país melhor. E a gente vê a desigualdade hoje. No governo Lula, a gente conseguiu tirar famílias, milhões de famílias, da condição de miséria, da condição de não saber de nada, da condição de não ter, de dizer assim, eu nunca vou formar, eu nunca vou ter um filho doutor, uma filha doutora. E nós vimos isso acontecer. Nós vimos isso acontecer porque a população mobilizou, que conseguiram acreditar que um peão lá do Nordeste, que um metalúrgico lá de São Paulo teria condições de governar esse país. E aí você acredita, nós somos iguais a Lula, nós somos iguais a todos os trabalhadores que se unem para melhorar a vida do outro. Quando pensamos assim, a gente sabe que é possível mudar. E é isso que nós temos que fazer hoje. Concordo que nós temos agora uma população de 56 milhões de pessoas, mais ou menos, de pessoas que empobreceram depois do golpe que deram em Dilma. Então, essas pessoas empobrecidas, elas sofrem uma pressão também daqueles que ainda têm o poder. Começando a se movimentar para se sentir dependente dessas pessoas. Cabe a nós que ainda temos essa esperança, que ainda temos a certeza que juntos podemos mudar. E esse ano é um ano de darmos um grande passo. Precisamos levar a população a entender que fazer política, que projetos políticos e promessa de candidato é diferente. É preciso mostrar a diferença entre um projeto político e uma promessa de candidato. Para que as pessoas vejam essa diferença e saibam fazer a sua escolha nos candidatos. Para que nessa eleição a gente já tenha essa oportunidade de mostrar. Perfeito, Alzira. Temos que visar essa luta de organizar, de ouvir a população, porque não é possível isso continuar. Não podemos continuar empobrecendo a pessoa. Não podemos continuar adoecendo, porque a doença está vindo pelo vírus, que é invisível, mas ela está vindo por uma depressão, ela está vindo por medo de morrer, ela está vindo por medo de não saber como vai ser o amanhã. Então, nós precisamos levar essa esperança das pessoas, não só com pessoas políticas, mas com pessoas humanas. Nós temos que amar, respeitando esse sentimento de perda que as pessoas estão tendo. E levar até elas essa esperança de que é possível reverter isso, é possível combater esse grupo que está estagnando o país e que está desmotivando a liderança, que está desmotivando as pessoas. Tem que crescer em nós, e nós somos responsáveis por fazer esse crescimento de esperança, de certeza que nós vamos voltar a ver as famílias felizes, comendo, vestindo e estudando os seus filhos. Nós vamos conseguir isso, nós vamos tirar o poder da mão dessa elite irresponsável, que eu já digo assim, não são só, são irresponsáveis, tem um poder que poderia estar resolvendo problemas, estão criando problemas de desânimo, de tristeza, de pavor, e ao mesmo tempo de
neutralizar mesmo as pessoas. Então, nós temos que ter... É um desafio muito grande. Para quem acredita nisso, é manter-se firme nessa luta. Precisamos manter firme. Precisamos resgatar a nossa condição de governar o país, condições de fazer esse país sair da condição de grupos que querem só dominar e tirar todos os seus recursos para si próprio, para pequeno grupo. Não podemos deixar isso voltar a acontecer. Nós já conseguimos uma boa experiência de que era possível ser diferente. Perfeito, Alzira. Eu queria fazer outra pergunta. O Zé Luiz, eu não sei se ele está na tela, se ele está me escutando. Ô Zé, você está me escutando? Sua conexão caiu. Perfeito. Eu vou te fazer outra pergunta, Zé. É sobre a questão da religião, da nossa religião. Vejam só, a religião foi muito usada para poder dominar as pessoas. Foi usada, a religião católica foi usada pelos portugueses para alfabetizar, né? Alfabetizar entre aspas, para dominar os índios. A religião foi usada para negar a cultura afro, onde o candomblé, as religiões afro de origem africana foram dizimadas como se fosse coisa do diabo, do demônio, só para dominar os negros. Então, e agora as religiões, principalmente as religiões pentecostais, foram usadas pela elite branca, racista, de olhos azuis, para dominar e tomar o poder central, o poder nacional, inventando um punhado de coisas que depois tudo se tornou, mostrou que era tudo mentira. E aí, Zé, eu queria... A pergunta é nessa direção, eu queria que você falasse sobre isso. Mas eu queria lembrar aqui sobre a bandeira brasileira. Você sabe que a bandeira brasileira ela foi escrita, foi feita no auge do positivismo. Sim. O positivismo foi o quê? O positivismo foi uma corrente que buscava fazer com que a ciência se colocasse sobre a interpretação da sociedade. Porque até então o que se tinha era uma visão teocêntrica. Tudo era Deus, tudo Deus explicava, o mundo foi Deus que criou, o carro foi Deus que produziu, tudo era Deus. Era uma visão onde não havia discussão sobre a capacidade que o homem tinha. Tudo era colocado em Deus. E aí foi escrito, e o positivismo veio para quê? Para mostrar que a ciência é importante. Deus tem o seu valor, tem a sua importância nas nossas vidas, a religião tem a importância nas nossas vidas. Quem não precisa de Deus? Quem não precisa de, a hora que você está mais no sufoco lá, né? Isso faz parte da nossa vida, mas que a sociedade não podia continuar a ser explicada simplesmente com essa visão teocêntrica, que era necessário que houvesse ciência para explicar a humanidade, explicar o mundo. E foi aí que Augusto Comte, um dos ideólogos do positivismo, resolveu criar essa corrente do positivismo, mostrando que a ciência é importante e que a ciência ela é decisiva para haver progresso, para haver desenvolvimento. E aí foi criado, portanto, a bandeira nossa brasileira, ordem e progresso, dentro dessa visão do positivismo. Depois veio o marxismo, que contestou isso, que hoje mostra que essa visão, não adianta só você ter uma visão positivista sem ter um papel de transformação da sociedade, as coisas não acontecem naturalmente, como dizem os positivistas, é necessário que haja ação das pessoas para transformar o mundo. Então, mas o positivismo naquela época teve o seu papel importante, foi importante de contestar essa visão teocêntrica que dominava o mundo. Essa era a visão que dominava o mundo. E hoje as religiões, com essa visão teocêntrica, volta ao teocentrismo, de negação da ciência. E os políticos espertalhões usam essa questão da fragilidade humana, que é a necessidade de se vincular, de se religar com Deus, usam essa fraqueza, essa fragilidade humana, para dominar politicamente, dominar economicamente, que é o que aconteceu. Nós temos um presidente que usou o termo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou seja, como é que você interpreta e como é que você interpreta essa visão teocêntrica de negação da ciência? Não é nem teocêntrica, né, Zé? Porque ele também não acredita em Deus, não. Ele não acredita na religião. Ele simplesmente usa a fé das pessoas para dominar, para controlar e para continuar esse processo de exploração. Como é que você vê
o papel das religiões, você que é um professor de ensino religioso, como é que você vê o papel das religiões na dominação dos espaços da humanidade, dos espaços onde as pessoas vivem? Primeiro, eu quero dizer para as pessoas que eu sou um cristão humanista. Não sou bolsonarista, não sou conservador, sou humanista porque eu defendo aquilo que é o legado do Cristo que está no Evangelho. Segunda questão, eu defendo que todas as formas de religião elas devem ser respeitadas. O Brasil é um país laico. As pessoas têm que ser respeitadas. Voltando, aí a gente volta ao passado. Nós vivemos hoje no Brasil um processo de construção de manipulação política que ele nasce a partir da dominação portuguesa, em que você trouxe a religião católica e logo depois as religiões cristãs evangélicas como a centralidade da verdade na vida das pessoas. E sempre usando a religião. Quem não consegue compreender isso, eu sugiro que assista um filme chamado 12 anos de escravidão, que vai perceber, e ali trata da religião cristã evangélica dos Estados Unidos. Então a gente tem que entender, não foi só o catolicismo no Brasil, na América Latina, né, e nos Estados Unidos e Canadá, a religião protestante, ela teve esse papel de ser um braço do Estado para dominar as pessoas. Dominar as pessoas e criar um pensamento como que eu vou dizer, de um pensamento de subserviência, um pensamento de acomodação. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer aqui também que essa narrativa, ela também tem rupturas, porque nós tivemos grandes movimentos de revoltas, a revolta dos malês, que você já falou, os quilombos, o quilombo de Palmares, e tantos outros, e eu vou, no ponto de vista da religião, eu quero fazer uma reflexão em dois momentos da nossa história. Nós tivemos a Inconfidência Mineira, cujo grande patrono da Inconfidência é o Tiradentes, e eu acho muito engraçado os militares baterem na gente, porque Tiradentes foi um revoltoso, ele revoltou-se contra a coroa, mas a revolta da Inconfidência Mineira era uma revolta do ponto de vista econômico, que não queria criar república, que não queria o fim da escravidão. Coincidentemente, na mesma época, nós tivemos uma revolta poderosíssima, que foi a Conjuração Baiana, feita por negros e negras libertos, que eram alfabetizados, cujo teor da Conjuração Baiana era a independência do Brasil, o fim da escravidão no nosso país, que você pudesse distribuir as riquezas, que foi duramente combatido, não é estudado nas escolas, porque você só fica com a imagem do Tiradentes, com aquela imagem construída, aquela imagem de Jesus Cristo, aquele homem agonizante, porque é o imaginário. Então, essa é a segunda questão. A religião, ela trabalha com o imaginário das pessoas, com o imaginário, porque aquilo que elas têm de preconceito mais forte dentro delas e potencializa para todos os campos. E no campo eleitoral, na última eleição, o que aconteceu? Kit gay, mamadeira de piroca, que os partidos de esquerda iam acabar com as igrejas, que nós teríamos um país comunista e vai por aí afora. Então, comprou-se esse discurso. Esse discurso, ele rendeu. Qual que é o nosso desafio nesse momento? É disputar esse espaço. Sou eu que sou cristão humanista, é a Dona Alzira que é católica, é Renato que é católico, disputar esse espaço nesses lugares com essas pessoas. Essas pessoas não nos representam, elas não falam a nossa verdade. A verdade que a gente defende é a verdade do órfão, é a defesa do órfão, da viúva, é a defesa de uma sociedade igualitária, fraterna, de políticas públicas. Não você criar megas templos, megas, e aí eu vou citar assim, muito assim,
direto. Nós temos uma psicopata que foi eleita deputada, a mais votada do Rio de Janeiro. Nós temos um padre que está envolvido em corrupção. Nós temos um espírita estuprador. E as pessoas acham isso perfeitamente normal dentro da sociedade. Isso não é normal, não. É normal para a gente rever as bases e os homens e as mulheres comprometidos ocupar esses lugares, mas aí você não fala do padre Júlio Lancelotti, você não fala de Dom Pedro Casaldáliga, você não fala do pastor Eovaldo Ramos, você não fala do pastor Henrique Vieira, você não fala da Benedita da Silva e de tantos outros homens e mulheres, você não fala de lideranças do candomblé, que eu vou citar, uma amiga minha que é Iabia, que é lá de Uberaba, você não fala de outras lideranças comprometidas, não fala da Macota Valdina, que já morreu, você não fala da Macota Célia, da Macota Cássia Cristina, várias lideranças do pai Elivaldo, que está em Contagem, várias lideranças comprometidas na busca do bem comum. Então é necessário que a gente combata esse fundamentalismo, esse estreitamento de mente, e aí não existe, vou dizer, as pessoas não vão gostar, não existe no Brasil você falar de política, de sociedade, sem discutir religião. Ela faz parte da cultura do povo brasileiro. O que é que nos cabe? Pular para dentro, fazer a disputa, tanto nas religiões de matriz africana, quanto evangélica, quanto católica, quanto budista, quanto espírita, para levar a nossa narrativa. Essa narrativa perversa, de morte, que esse inquilino do Planalto tenta fazer, que eu não falo o nome dele, tem que ser veemente combativo. E nós vamos começar esse combate a partir do processo eleitoral agora, de prefeitos e vereadores. Ocupar esses espaços. Essa sociedade, ela precisa ser tomada para quem de fato é o povo dessa cidade. Não essa elite conservadora, machista, misógina, fundamentalista, porque aí eu quero dizer duas coisas. É diferente o cara ser conservador. O cara é conservador em algumas coisas. Beleza. Minha mãe, ela é da Igreja Batista, ela é conservadora, mas a minha mãe não é fundamentalista. Ela não defende morte de gay e lésbica. Minha mãe, ela não defende, ela não é contra o MST e contra o MAP. Minha mãe não se alegra quando uma pessoa é presa numa manifestação, até porque ela tem um filho que é líder sindical. É diferente. E nós temos que começar a discutir nos espaços com muita seriedade essa questão do que a gente vive nesse momento. A cruz que chegou aqui, junto com os jesuítas, nós temos que ressignificar nesse tempo a partir das nossas vidas e fazer a convergência de todos que têm pontos em comum. Nós convergimos, eu, você, Alzíria e tantos outros companheiros, na busca de uma sociedade, de uma cidade, de um bem comum. É isso que nós temos que fazer. Vai demorar? Dona Alzíria falou aí, vai demorar. Mas nós seremos sementes para que outras árvores brotam, mas tem que começar de cada um de nós. Não dá para achar que você vai ao supermercado hoje e você vê lá quanto está custando um quilo de arroz, um quilo de feijão, quanto está custando a gasolina, e achar que isso é normal. Nós não tivemos catástrofe. O que faltou foi política pública séria nesse país, nessa sociedade. Não dá para ver o governador do estado de Minas Gerais ir lá mandar polícia no Campo do Meio para poder tirar sem terra e desalojar as pessoas. Não dá para os trabalhadores essa semana, na reforma da Previdência, recebidos a bala lá na Assembleia como se fossem bandidos e bandidas. Não dá para a gente andar na cidade de Betim e saber que é a mais violenta e a gente entrar para dentro de casa e vamos rezar e vamos orar. Nós precisamos de partir para a luta para mudar esse estado social a partir da nossa postura coletiva. Então, a religião, qual que é o papel dela do latim? É religar, ligar você ao transcendente para você ser uma pessoa melhor. Religião que mata, religião que oprime, religião que defende a pena de morte, religião que é contra a mulher,
religião que quer morte de gays e lésbica, religião que é preconceituosa, machista, misógina. Eu sinto informar vocês, meus amigos, isso não é religião, isso é uma seita. Isso é uma seita, porque religião ela tem um papel de transformar você em uma pessoa melhor para a busca mundo comum, um mundo mais fraterno, mais igualitário. Então, a gente tem que fazer essa disputa e essa reflexão. E o dia, a gente está numa live aberta, que você chegar dentro da igreja, dentro do centro espírita, ou da igreja evangélica, que o padre, o pastor ou o pai de santo conversar fiado, ao final do culto você vai procurar ele e vai falar com ele textualmente. A gente tem que parar com essa questão de ouvir as coisas, vai procurar e vai questioná-lo. Vai questionar. As pessoas, elas têm que ser constrangidas com aquilo que elas falam com as pessoas. Elas têm que ser constrangidas porque é muito sério. Todo mundo joga carne em cima da gente. Todo mundo nos xinga de bandido, de vagabundo. Todo mundo nos afronta. E a gente, o que acontece? Não é normal isso, não. Porque o que acontece com a dona Alzira, com o Jesus, com o Renato, ou com qualquer outro na nossa sociedade, não é com a pessoa, é um ódio que eles estão caminhando. É um ódio fascista, e se a gente não fizer o combate, nós vamos terminar numa guerra civil nesse país. E eles vão querer nos matar, nos dizimar, porque eles querem construir um país branco, escravocrata, preconceituoso, um país cristão fundamentalista, que desrespeita os outros, que acha que a pessoa não tem que ter a religião que tem. E eu vou dizer para vocês, eu não preciso concordar com o pessoal da Umbanda e do Candomblé. Eu quero perguntar aqui na live, qual foi o dia que na sua casa passou alguém da Umbanda, do Candomblé, te dando papel para você ir no centro? Nunca passou. Vai lá quem quiser. Então você tem que respeitar a religião, a fé dos outros e muito respeito a esses meus irmãos, que eu caminho com eles, que eu os conheço há muito tempo. A gente tem que parar com isso. Que a minha verdade, ela não tem verdade acabada. A verdade é subjetiva, principalmente no campo da religião. Então a gente tem que entender isso e ser muito sério, porque esse papo de religião e política, quando juntou, nós temos que disputar a política e a religião também. Porque quando a gente se afastou, eles foram lá e fizeram o que fizeram. Perfeito, Zé, bacana, muito legal. Só para concluir, a gente tem que parar de ser isso aqui, ó. Deixa eu ver se está enxergando. Tá não, Zé. Para cá. Tá não. Aí, começou. Aí. Mais para lá. Aqui. Aí, pronto. Aí. A gente tem que parar de ser ovelha. Isso. Ovelhinha. A gente tem que passar a ovelha e todo mundo fala com você as coisas e você fica caladinho. Nós não somos ovelha. Nós somos seres pensantes. Nós não somos ovelha. E é isso que a gente tem que entender, cada um que está aqui nesse lugar. Você não é ovelha. Você é ser humano, é cidadão dessa cidade. Tem que ser respeitado, tem que ser ouvido, tem que falar, tem que xingar, mas não ser ovelha. Sai do rebanho, começa a pensar. É isso. Perfeito, Zé, perfeito. Nós estamos chegando, já chegamos ao final da nossa live. Eu queria dar 1 minutinho para cada um encerrar. Queria agradecer as pessoas que nos assistiram até agora. Pedir mais uma vez, ajude a compartilhar. É importante, vocês estão vendo, foi um debate rico, um debate com muito conteúdo, que as pessoas ajudem a compartilhar. Você vai estar ajudando a sua tia, ajudando o seu irmão, você vai estar ajudando o debate para construir civilidade nesse mundo, construir uma nação brasileira, uma pátria brasileira, um país que a gente pode ter orgulho de falar que é da gente, um Brasil que seja nosso, seja de nós, povo negro, povo afro, povo branco, povo preto, povo de todas as cores, seja nosso, né? E não dessa elite aí, tem 30% dos brasileiros que tem tudo, sobra tudo, mas 70% está aí agora essa reforma
administrativa do atual presidente, querendo acabar com a saúde, querendo acabar com a educação, com o serviço público, mas não acaba com as mordomias de diplomatas, do judiciário, do Ministério Público, dos militares. Eles estão cada dia sendo fortalecidos por esse governo, enquanto só tirando direito do trabalhador, o trabalhador não tem condições de pagar um plano de saúde, agora, se estava morrendo na fila, vai morrer mesmo, porque cortou 38 bilhões da saúde, só na saúde, para o ano que vem, 38 bi que esse governo cortou para a saúde do SUS, está cortando na educação. Foi aprovado o Fundeb, com muita luta, o Fundeb, mas ao mesmo tempo cortou verba, né? Cortou, mas aprovou no Fundeb, cortou do outro lado na educação e só está cortando, acabando com a nossa Amazônia, essa Amazônia que é o patrimônio nosso, né? Eu acho que nós tínhamos que fazer, inclusive, Zé, Renato e Alzira, fazer um Amazônice. O povo brasileiro tem que pegar a Amazônia como se fosse nossa, não deixar ter essa destruição passando a boiada igual a elite branca dos olhos azuis estão fazendo com o nosso país. Então, eu queria pedir ao Renato para encerrar, dona Alzira e Zé Luiz, perguntando para ele o seguinte: até quando que nós vamos deixar de ter essa subserviência, esse ser ovelha, e passar a ser guerreiros, dono de nós mesmos, e construir uma pátria chamada Brasil, com muita brasa, com muita energia, com muito fogo? Bom, Renato? Pode ser dona Alzira. Começa, dona Alzira. Dona Alzira é a pessoa mais importante, ela fala primeiro. Fala, dona Alzira. Quem me dera ser a mais importante. Um minuto, dona Alzira, para a gente encerrar. Olha, só um minuto. Tá bom. Eu vejo como até quando isso tem que ser para sempre, nós vamos ter que ir conquistando esse espaço de luta, né? Cada um dos seus conhecimentos, mas temos que ir passando. Isso até quando, né? É da agora que nós temos que começar e ir para frente. Eu só falo assim, também, né, quando fala de religião, né, Zé Luiz explanou muito bem as vidas de cada um, mas eu falo assim, a verdadeira nas redes sociais, né, igual o Zé Luiz, a ser melhor do que nós mesmos. É porque muita gente usa a religião para se mostrar melhor do que o outro. A gente tem que ser cada dia melhor, mas melhor do que eu mesma fui ontem. Porque só assim, à medida que a gente vai fazendo uma análise se policiando, descobrindo que eu também tenho minhas falhas, meu egoísmo, minhas faltas de respeito com o outro, e aí, à medida que eu vou me corrigindo, eu vou me empoderando de forças, de conhecimento e de respeito com o outro. E assim, a gente pode ver mudanças, precisa uma mudança interna de cada um. Reconhecer que somos responsáveis pela mudança e que temos que nos colocar aí. Aqui estamos, né? Eu, Zé Luiz, Renato e mais um grande número de companheiros, colocando o nosso espaço, a nossa vida, a nossa liberdade, o nosso tempo de família à disposição. Queremos ser servidores, que o verdadeiro político, o verdadeiro é aquele que serve a população. E nós queremos ser esse servidor responsável. E, para isso, nós trabalhamos nesse sentido de que cada eleitor, cada uma pessoa que está nos ouvindo, que vai ouvir alguma informação, procure ser cada vez melhor. Olhar dentro de si, se reconhecer falho em algumas coisas, se reconhecer fracos em outras, mas se reconhecer capaz de se inovar, de se renovar para o bem do outro. Precisamos amar sem medidas, sem preconceito, né? Querer que uma mudança aconteça, mas que ela também aconteça dentro de mim. Do contrário, a gente vai ficar batendo cabeça. E as pessoas chegam um dia e vai dizer, falaram, mas não fizeram. Não, vamos começar a mostrar que isso é capaz de fazer junto. Ouvir. Então, a política é uma arte de amar com lealdade, com respeito. Cuidar para que realmente as pessoas se sintam parte de tudo isso e se motivam a fazer parte do grupo de lutar para que as coisas boas aconteçam para todos. E o mais, muito obrigado, que a gente vai continuar firme nessa luta, todos juntos, para um Betim melhor, para um Brasil melhor, por uma pessoa melhor no nosso meio. Perfeito. Renato, um minuto.
Obrigado, senhora, dona Alzira. Bom demais. Queria agradecer o Renato. 1 minuto, Renato, para nós encerrarmos. Jéssica, queria agradecer pela participação, né? Infelizmente, estou com algum... Mas eu quero dizer a todos aí que, primeiro, é necessário ocuparmos espaços, né? Enquanto o brasileiro não entender que é preciso a gente ir à luta, é preciso a gente correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, nos capacitar também, porque nós precisamos de quanto mais conhecimento, melhor. Nós vamos continuar as coisas. Alzira, você, Jéssica, quero dizer também que eu sou muito feliz em poder dizer que eu caminho ao lado de pessoas de bem igual a vocês, né? E eu estou à disposição aí para a gente poder, igual formiguinha, né? Cada um poder ajudar um pouco aí. Valeu, Renato. Obrigado Tá pela sua participação. Um abraço, Renato. a todos aí. Valeu, Renato. E eu queria aproveitar, antes do encerramento aí com o Zé, queria agradecer as pessoas que entraram, comentaram, queria agradecer a Andréia do Sindiúti, a Adriana da Saúde, a Loura, nossa ex-vereadora, líder do Ibiruçu, o Helder, a Thalita, a Raquel, o Dimas, professor Dimas. É isso. Queria agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, as pessoas que vão assistir ainda. Por favor, ajude a compartilhar ideias. Você pode ter certeza que você está ajudando a construir um país independente, um país potente, uma nação que merece ser uma nação, uma pátria, um povo que merece viver e viver com dignidade. Então, queria passar a palavra final para o Zé Luiz aí para encerrar. Encerra aí para nós, Zé. Eu queria agradecer a você, Jesus Lima, por esse espaço. Classes com Jesus é um espaço que veio para ficar. Você é uma pessoa de grande representatividade e respeito dentro da nossa sociedade, mas eu queria, tanto para mim, quanto para o Renato e quanto para a Alzira, dizer o seguinte: para as coisas começarem a mudar, é preciso que a gente entenda que é preciso mudar os rumos do parlamento da nossa cidade. É preciso que a gente eleja parlamentares que saibam escutar, fiscalizar, sejam propositivos, façam a representação do povo, que a gente consiga construir naquele parlamento, aqui em Betim, mandatos comprometidos, mandatos horizontais, mandatos populares, que não sejam ligados a prefeitos, mas que, de fato, represente o povo. E para aqueles que têm dúvida, o que é representar o povo, eu diria, e vou terminar com o que está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, 8, que sejamos a voz daqueles que não podem se defender, que protejamos os direitos daqueles que estão desamparados. Esse é o nosso desafio do parlamento. Esse é um legado bíblico que as pessoas esquecem muitas das vezes. Defender o que não tem voz, cuidar do desamparado. Esse é o desafio. Nós estamos aqui, tanto Renato, quanto eu, quanto Dona Alzira e Jesus também, que somos do campo cristão, mas entendendo que não é um cristianismo que vai nos deixar preso, mas um cristianismo que aprenda que eu tenho que partir para o diálogo com todos, que caibam todos, a juventude, a negritude, a população LGBT, o pessoal de matriz africana, as mulheres, que todos caibam nos mandatos parlamentares, que todos caibam dentro do executivo na luta das políticas sociais. E, para concluir, aquele que tem a caneta, cada um dos vereadores que estão me vendo agora, cada um deles estão me vendo agora, eles são senhores da vida e da morte, porque eles têm a caneta. E a caneta pode matar ou pode levar alguém à vida. E eu termino lembrando o seguinte: o governo Lula e o governo Dilma, a partir da caneta que eles usaram, levaram vida
e vida em abundância para muitos pontos dessa cidade. E eu aqui, Jesus, quero falar uma coisa para você. Eu pude compreender isso quando, no interior, eu fui conhecer o projeto Luz para Todos, que você coordenou. O quanto que isso é importante. O quanto que uma ação que você fez, que você não tem noção, alcançou tantas vidas. Então, essa é a nossa responsabilidade. E que a gente não perca a ética, a essência, a fé, a garra, a luta de fazer deste um mundo onde todos caibam e onde todos possam ser respeitados, independente da sua religião, da sua orientação sexual, da sua condição social. Que a gente possa nos educar para vencer os nossos preconceitos, que todos nós temos, dia a dia. Muito obrigado por esse espaço. Valeu, Zé. Eu queria dizer que amanhã vai ter outra classe com GELS, vai ser com a Camila Mello, uma professora que vai falar sobre o Pantera Negra. Pantera Negra, Zé. Viu, Renato? Dona Alzira, amanhã, às 19 horas, com a Camila Mello, classe com GELS, falando sobre o Pantera Negro. E, para encerrar, eu queria dizer, como bem diz lá o ator, o Pantera Negro no filme, Brasil para sempre. Né? Amém. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Dona Alzira. Obrigado, Zé. Estamos aí. A luta continua. Esse Brasil ainda vai ser nosso. Amém. Tchau, tchau.